Então, galera, vamos nós aí para o nosso último assunto, né, desse quarto bimestre. Na página 173, é o capítulo 9, de modo que os capítulos posteriores, né, 10, 11, enfim, esses capítulos foram trabalhados de alguma forma pela professora Eduarda, né, na parte de física, tá certo? Então a gente hoje está encerrando assim para valer a exposição dos assuntos. Semana que vem a gente vai fazer uma breve correção, né, dessas atividades e dar algumas dicas, né, para a prova, né, que vai acontecer na outra sexta. Então a gente ainda tem na sexta-feira que vem um encontro para tratar, né, desse assunto. A gente pode ter uma revisão, tá bom? Então vamos ao que interessa. Então, galera, esse assunto ele é relativamente tranquilo, né? Era legal a gente estar juntos assim para estar conversando. Acho que a melhor forma, né, de tratar esse assunto é de uma maneira informal, assim, numa conversa. Mas assim, tem uma leitura boa aí. Eu acho que você não vai ter dificuldade para escrever, né, sobre a importância do planejamento familiar, né, o que significa, né, é você constituir uma família, ter filhos num tempo apropriado, né, e para isso você precisa, né, usar os métodos contraceptivos, né. A gente vai ver alguns métodos, acho que já, né, todos fazem, já deu para entender, né, método contraceptivo é para evitar, né, mesmo às vezes no casal, né, já recém-casado e tal, às vezes quer esperar um tempinho, né, para poder ter o filho, ou se, né, já tem um filho e quer esperar mais um tempo, tem que haver um planejamento, né, e os métodos contraceptivos ajudam nisso, né. Foi esse o tempo, né, no caso da minha avó teve mais de 10 filhos aí, e hoje em dia fica meio complicado, né, você ter 3 já não é muito fácil, então para ter 3 filhos tem que se programar. Bom poder ter, né, 4, 5, mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Vamos para a próxima questão. Então, galera, como eu disse, o tema é bem tranquilo, né? Existe algum tabu às vezes para estar se falando sobre isso, mas a gente tem que tratar com a naturalidade que tem que ser, né? O fato é que camisinha, né, é o melhor método contraceptivo, porque ele, além de evitar a gravidez precoce, né, ou no caso quem começa, enfim, a camisinha vai impedir, né, a gravidez e ainda, né, evitar as doenças, né, as infecções, melhor dizendo, né, as infecções sexualmente transmissíveis, né. Então aqui é a camisinha feminina, tá certo? E aqui é a camisinha masculina. Qual a principal vantagem do uso das camisinhas em relação aos outros métodos? Eu venho dizendo, né? Ele que vai impedir, né, a infecção, eventualmente o desenvolvimento de doenças, né, que são transmitidas pelo sexo, né? Então, galera, aqui a gente tem, né, um diafragma, que é um método de barreira, né? A camisinha também é um método de barreira. Por quê? Barreira porque impede, né, é uma barreira para a penetração, né, do espermatozoide, né, para impedir que o espermatozoide chegue
ao útero, né? Então isso aqui é colocado internamente, né? No colo do útero, tá certo? Então esse dispositivo é chamado de diafragma. Então ele é de borracha, né? E ele tem aqui um anel, né? Como uma mola, né? Então ele é bem flexível, né? E o tamanho dele varia, né? Então a mulher, para usar um diafragma, ela tem que ir num ginecologista, que é o médico, né? Que vai orientar o uso dos contraceptivos. Ele pode, dependendo da conversa, indicar o uso do diafragma, né? Aqui no caso o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Esse aqui é um dispositivo mais simples, né? Ele me parece que é o de cobre. E o cobre é um elemento que causa uma irritação, causa uma descamação da parede do endométrio, né? Então já sabe o que é o endométrio, tá? Que é aquela camada do útero, né? E esse método ele não é muito aceito, né, por algumas pessoas assim religiosas, né? Porque esse DIU de cobre, por vezes o embrião, né, a fertilização pode acontecer e no ato, né, do desenvolvimento o embrião não pode, porque o útero vai liberar, né, esse material, vai liberar, né, o endométrio, ele vai liberar ali os nutrientes, vai causar tipo uma irritação, né? Esse é o princípio de ação desse tipo de DIU. Mas tem outro tipo de DIU que ele tem um papel hormonal. Inclusive a questão é essa, né? Explica as duas formas de ação do DIU. Então tem esse DIU que ele tem essa ação assim, que alguns consideram abortiva, né? Mas tem um outro tipo de DIU que ele age de uma maneira diferente. Então vocês vão ler, eu quero que você leia justamente para identificar qual é a diferença entre esses dois tipos de DIU, tá certo? Esse método aqui já é um método de barreira, que nem já expliquei, né? E o ginecologista ele orienta, né? Passa do tamanho apropriado para poder ser um recurso, né, para evitar a gravidez. Então aqui, galera, você já deve ter ouvido falar, né? A mulher ligou. No caso, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe foi ligada, ela acha que foi ligada, né? Na verdade, quando a mulher é ligada, a tuba uterina ela é cortada, tá vendo? Aqui tem um corte que impede a passagem do óvulo, né, para o útero. Então, ou impede que o espermatozoide chegue aqui, né? Porque a fertilização acontece sempre aqui nesse primeiro terço, né? Então, como o espermatozoide não consegue chegar aqui, não tem fertilização. Esse canal está cortado. No caso da minha mãe, para si foi amarrado, né? O médico amarrou aqui de tal modo que ela ficou 5 anos. Desamarrou, ela acabou engravidando, né? E teve mais um filho, né? O sinal foi bem positivo, ela gostou muito da surpresa depois, tá certo? Então, quando a mulher liga, se diz que aconteceu a laqueadura, né? O certo termo correto é a laqueadura das tubas uterinas, né? Elas são cortadas. Os homens também podem ter esse tubinho cortado, né? No caso é a vasectomia, né? É o ducto deferente. O ducto deferente é o canal do espermatozoide. O espermatozoide é produzido aqui no testículo, tá certo? O epidídimo, melhor dizendo, aqui. O epidídimo é o local de produção do espermatozoide. Aí o espermatozoide tem que fazer esse caminho. Se for cortado, né,
esses caminhos, vai haver apenas a produção do sêmen, né? Então o sêmen, ele é produzido aqui, é um líquido, né? Que é produzido pela vesícula seminal e pela próstata. Então esses dois líquidos são produzidos para servir de caminho, né? Para permitir que o espermatozoide faça o seu caminho até a região lá do tubo uterino. Mas se tiver cortado aqui também, o espermatozoide não vai fazer esse movimento. Aí alguém pode perguntar aí o que vai acontecer com o espermatozoide e tal. Bom, são células, né, que vão se deteriorar e vai ser absorvida normalmente pelo corpo e não vai ter problema nenhum. Tá certo? Então explique o procedimento de laqueadura e de vasectomia. Então use suas palavras aí. Até está explicado aqui, mas quero que você escreva as suas palavras. Essa é a questão número 4. Então, galera, a gente vai dar um tempo por aqui, né? Para falar sobre as infecções, né? Sexualmente transmissíveis no próximo slide, tá certo? Vai ser a questão número 5. Então, até breve.